Muito bem, iniciando aqui então o nosso estudo de hoje, o nosso livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos aqui para o nosso capítulo número 10, Materialização, e talvez para o capítulo 11, Intercessão. No nosso último encontro, nós estudamos aqui o capítulo número 9, Mediunidade e Fenômeno, e aqui só um trechinho que já dá para a gente ter uma ideia do conteúdo desse capítulo, né? Alexandre, então, se reunia com vários espíritos encarnados em desdobramento de médiums para realizar uma palestra, né, de instrução. Então ele começa exatamente falando sobre isso. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior, sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Então, a partir daqui, ele começa a trazer várias instruções sobre essa relação que nós temos com a doutrina espírita e, ao mesmo tempo, vivendo uma vida aqui no nosso mundo paralela a essa filosofia, e não em conjunto com ela. Então, nós vivemos de um jeito e estudamos de outro. E isso acaba interferindo diretamente nos trabalhos, especificamente no campo da mediunidade. Bom dia, Lê. No campo da mediunidade, Então traz sérias dificuldades, os médiuns ali vivendo desequilíbrios diversos, etc, etc. Então aqui depois no próximo capítulo, nós temos no item número 10, materialização. Vamos lá então. Em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do aparelho mediúnico, há que movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esses fins. Se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos a condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam número dilatado de colaboradores do nosso plano. Então, aqui de início, o trabalho de materialização, quando os espíritos, então, se fazem presentes, para os encarnados, agora, de uma forma material, e não apenas através da percepção mediúnica. E aqui Alexandre começa, então, a trazer para nós todas as dificuldades e complexidades, principalmente por falta de empenho dos encarnados, já que nós tratamos ali de questões fluídicas, questões psíquicas, principalmente a parte psíquica, porque sempre vem inicialmente aquela curiosidade, aquele deslumbramento, aquele espanto, sem dar o devido valor para o trabalho que é realizado, porque os espíritos não se materializam simplesmente para os caprichos dos encarnados, mas com o objetivo, principalmente para fortalecer a convicção da imortalidade da alma. Só que no caso, por exemplo, de grupos de pesquisas, como nós vimos no nosso capítulo anterior, nesse grupo de pesquisa foca-se muito mais no evento do que na questão filosófica, do objetivo daquele evento.
Então nós queremos ver ali um fantasma. Mas por que ver um fantasma? Porque eu tenho vontade de ver um fantasma. Mas quem é esse fantasma? O que significa perceber um espírito naquela condição? Então nós encontramos isso hoje, né, já chegamos a tratar desse assunto em outras oportunidades, quando nós falamos dos grupos de caçadores de fantasmas, né, que nós temos no mundo hoje. Vários países têm esses grupos que querem descobrir lugares assombrados. Com que objetivo? Para satisfação da curiosidade. Viver aquela adrenalina, para dizer que viu, para poder contar histórias, mas e na parte mais profunda desse evento? De vermos ali um espírito em sofrimento, um espírito preso à sua história, trazendo prejuízos muitas vezes para outros encarnados, etc. e tal. Né? Então, bom dia, Fatival. Então, nesse caso, Alexandre chama atenção também para esses mesmos eventos. Continua André Luiz. Compreendo, intervim valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Certíssimo, exclamou o meu interlocutor benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz da espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões, e daí os fracassos inevitáveis. O orientador amigo continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Alexandre, delicado como sempre, obsequiou-me com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Né? Então, essa expressão curiosidade sadia, nós vemos aqui uma mudança de André Luiz, porque no início era aquela curiosidade especulativa apenas, né? Só quer saber como é, só para poder ver o espetáculo, né? Aquela curiosidade espetaculosa, né? Na expressão popular, e não nessa curiosidade sadia de compreender o fenômeno. Né? Aliás, muitos de nós também buscamos na doutrina espírita, muitas vezes, ao participarmos de reunião mediúnica, a satisfação também da nossa curiosidade, mas também uma curiosidade sadia. O fenômeno acontece, quer dizer, nós temos a vontade de saber como acontece, desde que nós entendamos o propósito desses fenômenos. Por que um espírito se comunica durante um trabalho mediúnico? Aí nós olhamos, ficamos espantados, vemos aquele espetáculo que acontece, né, e tudo mais, mas por que ele se manifesta? É apenas para a satisfação da nossa curiosidade? Ou tem um propósito mais objetivo? Então a curiosidade sadia, sim, busca o conhecimento, mas entendendo o seu verdadeiro propósito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. A reunião seria iniciada às 21 horas, mas com antecedência de 50 minutos estávamos ambos ali, na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano iam e vinham. Os trabalhos eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Alexandre, replicou Calimério, muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. A tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo todos os valores de que possamos dispor e desculpe-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite pertence a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. E fixando em mim os olhos muito lúcidos, acentuou:
Observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Então, guardemos essa expressão aqui agora, né, porque ela é muito importante para nós. Observar para realizar é serviço divino. Sempre que tivermos oportunidade de aprender alguma coisa, de ficarmos observando, tiremos sempre, né, o espírito de curiosidade vazia. Então, sempre observar para aprender. Desse aprendizado vem a realização, que por consequência é serviço divino, né? Então, coloquemos ali na porta da geladeira, né, essa expressão, porque ela é muito importante para nós. E isso em todas as circunstâncias, né, porque nós muitas vezes colocamos, né, esses ensinamentos que os espíritos trazem apenas naqueles momentos que nós consideramos sagrados, junto de um grupo espírita, dentro de uma instituição, naqueles momentos especiais, e nos esquecemos, esse é o grande problema, de aplicar na nossa vida comum os aprendizados que chegam para nós. Né? Tenta de novo, Miriam, não deu para entender o que você escreveu aí, ou o que a Tarsila escreveu. Então, sempre, né, observar para realizar é serviço divino. Esse é o aprendizado que fica para nós. E continua. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores à porta. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. Né? Mais uma vez aqui vale também a explicação do objetivo de cada encontro que é realizado aqui no mundo físico junto com os espíritos. Se nós temos ali um grupo de trabalhos voltados para assistência, nós temos ali os espíritos especializados nessa assistência, assim como também os espíritos protetores do ambiente. Se nós temos um trabalho de pesquisa, se nós temos um trabalho voltado para qualquer outro tipo de serviço, nós temos ali aqueles grupos que são especializados. Da mesma forma, nós encontramos, por exemplo, casas espíritas que apresentam perfis muito específicos. Se nós temos uma casa espírita voltada para o estudo, né, ou que tem ali um perfil para estudo, mas também tem trabalhos mediúnicos, esses trabalhos mediúnicos só vão se realizar na hora marcada. Fora isso, o trabalho é realizado para o estudo. Então, cada um ali, né, é dedicado à tarefa a que se incumbiu. Né? E continua. Percebendo minha estranheza, Alexandre explicou. Aqui é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função dos assistentes? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha indagação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada de das entidades inferiores, absolutamente integradas com suas vítimas terrenas. Há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços, com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Lendo esse trecho aqui, eu me lembrei que quando
nós começamos a conhecer um pouco mais sobre os trabalhos que Kardec realizava lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, inicialmente um dos critérios para participar das reuniões era, inicialmente, ele tinha que ser indicado por algum participante da sociedade. Não era alguém, como acontece hoje, por exemplo, nas casas espíritas, alguém que bate na porta, entra e participa de uma reunião. Claro que hoje nos centros espíritas há uma separação entre os trabalhos públicos e aqueles trabalhos mais reservados. No caso dos trabalhos públicos, por exemplo, são as palestras, são os estudos, né, onde as pessoas fazem inscrições, mas no caso das palestras são eventos abertos, né? Agora, já no caso dos trabalhos mais específicos, inclusive, né, tem até um certo critério meio misterioso nas instituições, que quando se fala em reunião mediúnica, parece que somente os eleitos podem participar. Mas, quando Kardec então fazia suas reuniões, nós lembramos que as reuniões públicas na sociedade tinha ali o trabalho mediúnico. Só que os participantes dessa reunião pública, inicialmente então, como eu disse agora há pouco, eles eram então indicados, eles eram avaliados e aí então aprovados para participar. Não era uma reunião aberta. Então havia uma seleção ali muito rigorosa, porque todas as reuniões que havia na sociedade, havia então reunião mediúnica. E essa reunião mediúnica não era simplesmente para satisfazer a curiosidade das pessoas. Então havia uma seleção rigorosíssima que Kardec chegou até a comentar, se eu não me engano foi no livro Obras Póstumas, tem ali alguns artigos que publicaram de Kardec que ele comentava sobre isso, na Revista Espírita também. Né, inclusive nos boletins nós lembramos, né, em breve nós leremos alguns boletins que ele publicou nas edições da Revista Espírita a partir de 1859, que foi no ano seguinte, né, que começou então esse... Mulher, por exemplo, não participava, né, a não ser médiums, né, Osmar lembra que muitas médiums trabalhavam com Kardec, né, nós vimos muito isso nos artigos, né, ele coloca sempre senhora tal, que participava e coisa e tal. Então, assim, nesse trabalho que é feito, havia então esse grande cuidado, né, para fazer com que a reunião transcorresse da forma mais equilibrada possível. E aqui nesse caso ele fala também sobre os processos obsessivos. No caso de um trabalho de assistência a espíritos sofredores, como nós vimos, né, o mesmo no desenvolvimento mediúnico, vimos no capítulo 1, os colaboradores, os estudantes, vamos dizer assim, os médiums participavam da reunião, mas os espíritos não os acompanhavam. Agora, nesse caso, como é um trabalho científico sem nenhum critério moral, se por acaso chega ali um encarnado para participar dessa reunião e ele traz consigo um espírito vinculado a ele, nessa condição de obsessão, esses protetores da instituição não podem interferir nisso, não tem essa condição. Por isso, né, vemos ali o grande prejuízo que isso acaba causando àquela atividade. E diz André Luiz então aqui, considerei, não devem entrar as vítimas do vampirismo. A rigor não deveriam entrar, falou o instrutor sorrindo, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas. Mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como esse. E após ligeira pausa acentuou. Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. A homogeneidade, guardem essa expressão, aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Nesse ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina em tais demonstrações, deixa eu ver aqui. E quase sempre ocorrem a elas com o raciocínio acima do sentimento. Né? Então, mais uma vez, como a gente já comentou, as grandes dificuldades que se tem nesse trabalho, porque as pessoas vão ali com aquele, né, com o intelecto aflorado, querendo encontrar ali respostas, querendo encontrar defeitos, querendo desafiar,
né, os fenômenos que ali se encontram e não se preocupam com o espírito que se encontra ali participando do trabalho, seja um espírito sofredor, no caso de um trabalho de assistência, seja um espírito colaborador dessas tarefas. Né? Então, sempre ali com o intelecto muito mais apurado do que com o sentimento. Dudu colocou, né, no centro que frequentes são separados por níveis de estudos e trabalhos mediúnicos. Iniciantes que treinam a mediunidade, iniciantes que já no rodízio trabalham nas câmaras e os que já trabalham na mesa mediúnica, né, e está dando certo. E um grupo fica na sustentação de todos os trabalhos da casa onde participa. É uma organização, né, que cada instituição acaba trazendo, inclusive na preparação de médiuns, fazendo ali apresentando ali uma cartilha, né, de procedimentos para que cada um trabalhe, faça um preparo prévio, né, sobre hábitos, comportamentos e tudo mais. Então é uma necessidade apresentar, né, essa estrutura de trabalho. E continua, Tic-Tac, bom dia. Então, nesse ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações de sabedoria espiritual. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação, e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos Evangelhos. Então, o que Alexandre traz aqui é que os espíritos poderiam participar de uma forma muito mais frequente, de uma forma muito mais natural, se nós oferecêssemos condições para isso. Então nós vemos que esses eventos de materialização acabam sendo raríssimos exatamente pelas dificuldades que nós apresentamos, seja no campo intelectual, seja no campo moral. Agora, com o passar do tempo, conforme nós fomos nos esclarecendo e ao mesmo tempo nos espiritualizando, os espíritos se comunicarão conosco com absoluta naturalidade, e não mais se tornando uma exceção, mas sendo uma regra. E essa é a expectativa que nós temos, né, a partir da transformação que o nosso mundo vai sofrer, ou vem sofrendo, se elevando para o mundo de regeneração. Quanto mais nós nos elevamos, falamos sobre isso ontem, no estudo do nosso Livro dos Espíritos, quanto mais nós nos elevamos, não é apenas em busca de uma felicidade. Há uma série de consequências positivas, né, que vão nos beneficiar. Que é o caso, por exemplo, eu me elevo espiritualmente, por consequência, uma relação mais íntima com o mundo espiritual, proteção psíquica, proteção vibratória, afinidades que nós vamos criando, pelo simples fato de eu me elevar. Então, essa presença dos espíritos junto a nós, através desses fenômenos que são tão impressionantes para nós, se tornará algo natural. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhava-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre acrescentou: não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes do campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais,
com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Né? Então, quando nós vemos numa manifestação um espírito que traz ali uma comunicação, um espírito que de alguma forma, né, se apresenta para nós encarnados, no caso, por exemplo, de uma reunião que aconteceu num centro espírita onde Chico Xavier trabalhava. Então nós vemos ali o espírito que traz uma carta, que traz uma mensagem para o familiar. Então nós vemos o espírito, muitas vezes numa condição de desequilíbrio, numa condição ainda de sofrimento, se adaptando a essa realidade do mundo espiritual. Mas nós ignoramos todos os trabalhadores que prepararam aquele ambiente para que aquela comunicação acontecesse. Trabalhando a atmosfera psíquica de todas as pessoas que ali se encontram. Dá para a gente ter uma ideia, num centro espírita, onde aconteciam aquelas comunicações, naquele centro espírita, né, onde aconteciam aquelas comunicações, uma plateia, por exemplo, de 100 pessoas. Estou chutando baixo, né, porque geralmente enchia, né, com muito mais gente. Então, 100 pessoas, todas elas alimentando grandes expectativas, todas elas com um sofrimento muito grande, porque estão ali, porque tiveram uma perda de um ente querido. Outros estão ali desconfiados, outros estão ali ansiosos naquela expectativa, outros estão indiferentes, contrariados. Então, todas essas ideias que acabam sendo produzidas são sempre contrárias ao objetivo. Porque se fossem a favor, sempre seriam aqueles pensamentos otimistas, aqueles pensamentos de concentração, de elevação do pensamento, de estado de prece, mas ao contrário disso. E todas essas energias conflitantes acabam prejudicando o trabalho. E aí então nós temos as contramedidas, que são exatamente as contramedidas de proteção. Quantos são os espíritos que trabalham nesses grupos para manter aquele ambiente harmonioso? Imaginemos o que acontece durante uma reunião de desobsessão. Quando nós temos ali aqueles espíritos completamente desequilibrados, atuando sobre médiuns encarnados, se não houvesse essa proteção por parte dos espíritos, podemos imaginar o tamanho do prejuízo que isso causaria. E nesse caso dessas reuniões que nós estamos vendo aqui, a participação daqueles espíritos, né? Aquele que vai se materializar é aquele que se encontra então, como foi esclarecido por Alexandre, numa posição mais próxima da crosta, ou seja, é um espírito ainda muito vinculado às impressões do mundo físico. Mas e aqueles que colaboram para a realização do evento? São espíritos elevados, são espíritos sábios, e nessa preparação, que inicialmente André Luiz, né, achou que seria algum tipo de ritual, né, quando ficavam então gesticulando, movimentando as mãos e tudo mais, na verdade eles estavam então ionizando aquela atmosfera. Não temos essa compreensão ainda de saber exatamente como isso acontece, para que isso acontece, então ficaria apenas a título de instrução. Então os espíritos estavam magnetizando o ambiente, exatamente porque é essa magnetização que vai fazer com que os fluidos se tornem ali, né, imaginamos que seja isso, se tornem, se transformem, né, em condições para que se condensem, para que o espírito então se materialize. Então esse é o trabalho que estava sendo realizado. Então aquilo que nós vemos é apenas a ponta de um iceberg, porque muita coisa acontece por trás que nós, infelizmente, ainda ignoramos. Continuando, vamos lá. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização de energia. Deixa eu ver aqui já acabei de ler, né? Falava então aqui, né, que quase sempre, né, os espíritos então, que se materializam são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações, mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos de grande potencial elétrico
em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites. Esses amigos, explicou o meu generoso instrutor, são encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as lavras e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. E depois de um gesto significativo acrescentou: o ectoplasma, ou força nervosa que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Quando nós falamos então em ectoplasma, vocês já devem ter visto, ou se não viram, vale a pena a pesquisa, dos fenômenos de materialização que foram fotografados. Então mostra o médium numa condição ali inconsciente ou semi-inconsciente, e esse ectoplasma então sendo extraído dos seus orifícios. No caso, por exemplo, do nariz, da boca, dos ouvidos. Então mostra ali como se fosse uma gaze. É muito curioso esse material, a aparência desse material, e ao lado então o espírito se formando. Aliás, alguns observadores e estudiosos desse fenômeno costumam explicar que geralmente os espíritos que se materializam têm aquela aparência coberta por um véu, que é exatamente aquilo que também se vê por parte de espíritos que são considerados fantasmas. Por que o fantasma tem sempre aquela ideia de que é uma pessoa coberta por um lençol? Exatamente porque nós vemos a massa, mas não vemos os detalhes dessa aparição. Então, geralmente, os espíritos que se materializam trazem ali a fisionomia, você vê o rosto, você vê as mãos, e o resto é coberto por um véu. Simplesmente porque é esse ectoplasma que forma aquele corpo com uma aparência hominídea, de uma pessoa, mas sem os detalhes da sua roupa, sem os detalhes do seu corpo. Apenas as mãos, quando se materializam, e o rosto. Então, o trabalho para esse detalhamento, como aconteceu, por exemplo, com o espírito Kate King, lá no início do século XX, se não me engano foi William Crookes que foi o observador, ela se materializou como uma pessoa encarnada. Detalhes da roupa, da aparência, da temperatura, e ali tinha o objetivo exatamente de instigar a investigação sobre a realidade do mundo espiritual. Por isso, então, o trabalho que foi realizado, e nós podemos lembrar também de todo o esforço que que foi investido para que aquele fenômeno realizasse. Agora, de lá para cá, os espíritos se materializavam sem esses tantos detalhes, e aí então nós já podemos compreender. O que importa é a materialização, não o detalhe. Então tem o rosto, tem a aparência, e aí se vocês observarem nas fotos, deem uma chegadinha depois no Google, ou procurem vídeos no YouTube sobre materialização de espíritos, que vocês vão ver que tem uma aparência até um pouco assustadora para nós que não estamos habituados. Mas agora nós já sabemos do porquê das coisas. Não, de espíritos, essa é uma das formas, pode ser total, parcial. No caso de Daniel Douglas Home, por exemplo, era muito comum durante as sessões que ele participava, a materialização de mãos. E dessa forma, tinha ali instrumentos que eram tocados, também aqui mesmo no Brasil, realizada muitas vezes mãos de parafina, que moldavam a mão de espíritos, e depois ficavam somente os moldes, os espíritos então desapareciam. Então há outras tantas, outras experiências que eram feitas, além, claro, da materialização de objetos e tudo mais, que são fenômenos bastante impressionantes também. Mas nesse caso em especial, o ectoplasma, então voltando aqui para o nosso raciocínio, é possível ser visto nessas fotos de materialização. O Chico Xavier já participou, Peixotinho já participou, quem mais? José Medrado também é o médium de materialização. Tem uma foto dele também que ele se encontra deitado e do lado parece que é uma noiva que está em pé. Exatamente aquele aspecto de véu que eu comentei com vocês. Então, quer dizer, o espírito então, o médium então doa o seu ectoplasma,
E depois, né, ele acaba reabsorvendo. E olha o detalhe que tem então para nós aqui. O ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Por isso, então, essa depuração do ambiente por parte dos espíritos, para que não haja essa contaminação desse fluido. Logo após, reparei surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me um instrutor solícito, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados e para reduzido número de vibrações. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? Perguntei. Sim, esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Então nós já chegamos a falar também sobre esses recursos, né, que são recolhidos pelos espíritos vindos da natureza. Então, tanto da parte animal, como da parte vegetal, como da parte mineral. Então existem ali fluidos na natureza que nós ainda não compreendemos. Embora, né, até entendamos que exista, nós temos ali algumas filosofias, como é o caso, por exemplo, da Umbanda, que eu já conversei com vocês, que utilizam, né, esses recursos com muita frequência em tratamentos, em suas práticas. E para nós espíritas ficamos apenas no campo da teoria, né, entendendo que os espíritos utilizam esses fluidos, que são aplicados, por exemplo, em cirurgias espirituais, em tratamentos de espíritos sofredores, na realização de outros tipos de fenômenos. Então, não entendemos ainda, mas sabemos que já existe. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala, tomando os lugares que lhes eram habituais. Aqui, então, nesse caso, já começam a chegar os encarnados. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada no recinto acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição que parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Sentindo-me a insopitável curiosidade, o orientador esclareceu. O controlador mediúnico é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Calimério é o dirigente legítimo, encarregado da supervisão dos trabalhos em nosso círculo. O Tic-Tac colocou, né, quem pode ver fica impressionado. Né? Pois é, né, a gente não tem essa oportunidade, até porque também, né, Tic-Tac, nós ainda somos muito movidos pela sensação do espetáculo, né? Então, dificultamos muito esse trabalho, mas, para quem conhece um pouco da biografia do Chico, vê ali várias e várias oportunidades em que reuniões dessa natureza são realizadas. Inclusive, né, registradas por essas fotos que eu comentei com vocês. Então, tem esse propósito, né? Quem participa, quem os espíritos indicam como capacitados para participar desses eventos, né? Nós, por nossa vez, seríamos apenas curiosos, né? Porque isso não mudaria muito o trabalho que nós fazemos, né? Pois é, olha só. E olhe lá, né? Como notasse minha estranheza, Alexandre reiterou. Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas. Aproximemo-nos dele. Muito sensibilizado, recebi a saudação de novo amigo que nos acolheu afetuosamente. Um instantinho. Ser-nos-á muito útil a presença de ambos, disse-nos fixando meu instrutor em particular, porquanto necessitamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Então, olha só, descrevendo suporte para médium.
para que ela possa então colaborar com a doação desses fluidos, né? Estamos à sua disposição, acentuou Alexandre satisfeito. Tomaremos lugar entre os seus assistentes. Alencar agradeceu num gesto expressivo de sincero contentamento. Entre os colaboradores figurava uma criatura muito querida ao meu orientador. Tratava-se de Verônica, que havia sido exímia enfermeira na crosta e que me colocou à vontade, conversando amavelmente. Irmão Alexandre, disse ela depois de rápidos momentos de palestra carinhosa, iniciemos o auxílio magnético. Precisamos incentivar os processos digestivos para que o aparelho mediúnico funcione sem obstáculos. Não tive ensejo para interpelações verbais. Alexandre, porém, endereçou-me significativo olhar, convidando-me a incentivar observações. Ele, Verônica e mais 3 assistentes diretos de Alencar colocaram as mãos em forma de coroa sobre a fronte da jovem e vi que as suas energias reunidas formavam um vigoroso fluxo magnético que foi projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo de vibrações. Concentraram-se as forças emitidas gradualmente sobre o plexo solar, espalhando-se por todo o sistema nervoso vegetativo e com espanto observei que se acelerava o processo químico da digestão. As glândulas do estômago começaram a segregar pepsina e ácido clorídrico em maior quantidade, transformando rapidamente o bolo alimentar. Então, curioso aqui perceber, que a pessoa vai lá, janta, almoça e vai participar de uma reunião mediúnica. E isso traz prejuízos para o trabalho. Nesse caso, os espíritos, então, procuram acelerar essa digestão para fazer com que a médium não sofra interferência desse processo. E é a mesma coisa, como eu comentei agora há pouco, muitas instituições apresentam cartilhas de condutas para os médiums. Nesse caso, por exemplo, se você vai trabalhar numa reunião mediúnica numa quinta-feira, na sexta-feira então vem a abstinência de carne, abstinência de bebida alcoólica, abstinência de fumo, abstinência de práticas sexuais, para que no dia seguinte ele vá em condições físicas e psíquicas preparadas para que o trabalho se desenvolva de uma forma equilibrada. Outro ponto importante que muitas vezes passa despercebido é quando ele diz para nós sobre o plexo solar. Essa é uma das expressões que André Luiz começa a utilizar quando ele fala sobre esses centros de energia que existem aqui no nosso perispírito, que até então a doutrina espírita não abordava. Fala sobre os chakras, que seriam ali esses plexos, que seriam esses centros de energia, no caso coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, genésico, e outros centros também. Então André Luiz começa a trazer para nós aqui novas informações mais detalhadas sobre esses centros de energia. E foi a partir dessas informações que nós começamos então a desenvolver estudos mais profundos, nós, principalmente espíritas, e mais ainda brasileiros, porque esses livros, sendo publicados aqui no Brasil, facilitaram o nosso entendimento. Só que nós lembramos que as doutrinas orientais já trabalhavam com esses centros de energia, já tinham conhecimento sobre eles. Só que nunca estudado de uma forma tão didática. No caso deles era muito mais intuitivo. Falaram que tinha, se tinha, então tinha. Mas aí depois começava a estudar perispírito, esses centros de energia, de que forma que eles agem, como acontece essa transmissão de energia, enfim, tudo aquilo que diz respeito a esses trabalhos. Então, foi a partir desses livros de André Luiz, na década de 1940, que nós começamos a ter uma compreensão melhor sobre essa estrutura invisível do nosso perispírito. E continuando. Admirado, reconheci a elevada produção de enzimas digestivas e vi que o pâncreas trabalhava ativamente, lançando grandes porções de tripsina na parte inicial dos intestinos, que figuravam grande hospedaria de bacilos acidificantes. Ou seja, estimulando a digestão. Então trabalhava o pâncreas, trabalhava ali o estômago, trabalhava o fígado,
atuando numa produção acelerada de fluidos para facilitar a digestão. Imagina então aquele médium que come uma feijoada e depois vai para um centro espírita para participar de uma reunião mediúnica, né? O trabalho que dá para poder acelerar. Isso vem exatamente de uma inconsequência, né? de uma falta de preparo do médium, porque isso acontece. Porque a princípio nós pensamos, não, eu sou médium e eu vou captar ali os espíritos, ter contato com os espíritos, mas não tem aquela preocupação física. Né, tem até que meus amigos que são nossos vizinhos aqui, que eles são umbandistas, e todo domingo eles fazem esse trabalho, que acontece das 3 horas da tarde, vai até as 8 horas da noite, todos os domingos. Então são horas de trabalho mediúnico. Né, de trabalhos em geral, né, tanto das práticas ritualísticas, como do trabalho mediúnico e tudo mais. E às vezes, né, naquela conversa toda, a gente convida, né, oh, poxa, vem almoçar aqui em casa. Não posso comer carne. Você está fazendo ali um macarronado, um churrasco, qualquer coisa bem simples assim, mas que tem carne, então eles se recusam a comer. A mesma coisa acontece também com bebida alcoólica. É uma preparação dos médiuns para facilitar esse trabalho de comunicação. Valendo-me da oportunidade, analisei o fígado, que parecia sofrer especial influenciação, notando-lhe a condição de órgão intermediário, não somente com funções definidas na produção da bile, mas também exercendo importante papel nos fenômenos nutritivos relacionado com a vida dos glóbulos do sangue. As células hepáticas esforçavam-se apressadas, armazenando recursos da nutrição ao longo das veias interlobulares que se assemelhavam a pequeninos canais de luz. Em poucos minutos o estômago parecia inteiramente livre. Agora, exclamou Verônica, serviçal, preparemos o sistema nervoso para as saídas da força. Reparei a diferenciação dos fluxos magnéticos diante da nova operação posta em prática. Separaram-se os assistentes de algum modo e, enquanto Alexandre projetava a energia que lhe era peculiar sobre a região do cérebro, Verônica e os companheiros lançavam os recursos que lhes eram próprios sobre todo o sistema nervoso central, encarregando-se cada um de determinada zona de nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. As forças projetadas sobre a organização mediúnica efetuavam limpeza eficiente e energética, porquanto via, espantados, os resíduos escuros que lhes eram arrancados dos centros vitais. Sob o fluxo luminoso da destra de Alexandre, o cérebro da jovem alcançava brilho singular, como se fora espelho cristalino. Todas as glândulas mais importantes resplandeciam à maneira de núcleos vigorosos, excitados por elementos sublimes. Debaixo da chuva de raios espirituais em que se encontrava, a médium deixava perceber o trabalho divino de que era objeto na intimidade de todas as células orgânicas, que pareciam restaurar o equilíbrio elétrico. Então tudo isso acontecendo como preparo para a materialização, que não aconteceu ainda. Então tudo isso só nos bastidores, naqueles poucos instantes antes de começar o trabalho. Terminada a tarefa, Alexandra cercou-se de mim, observando ante minha indisfarçável curiosidade. O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Então, mais uma vez, a gente lembra médiuns que trabalham com cirurgias espirituais, com a incorporação, no caso de materialização, né, de psicografia. Então, essa interferência dos espíritos pode gerar sobre o corpo do médium, né, lesões significativas, até mesmo fatais, dependendo das situações. E aqui, então, há essa preparação exatamente para fazer com que o equilíbrio orgânico do médium seja mantido durante todo o trabalho. Principalmente quando nós encontramos algumas reuniões que demoram horas,
Quantas vezes nós vemos ali cirurgias espirituais, médiuns que ficam incorporados durante 2, 3, 4 horas seguidas? Imaginemos o prejuízo que isso causaria se o médium não fosse devidamente preparado, fisicamente e psiquicamente também. Prosseguindo o exame dos trabalhos em curso, reparei que Verônica alçava agora a destra sobre a cabeça da jovem, demorando-a no centro da sensibilidade. Nossa irmã Verônica, explicou o meu amável orientador, está aplicando passes magnéticos como serviço de introdução ao desdobramento necessário. Nesse instante, porém, algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Pareceu-me grande choque de vibrações no recinto. 2 servidores aproximaram-se de Alencar e um deles explicou espantadiço. O Sr. P. aproxima-se, porém em condições indesejáveis. O que aconteceu? Indagou o controlador seguro de si. Bebeu alcoólicos em abundância e precisamos providenciar-lhe o insulamento. O controlador esboçou um gesto de contrariedade e murmurou, encaminhando-se para a porta de entrada. É muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Alexandre convidou-me a observar o caso mais de perto. Em vista da estupefação que me tomava de assalto, esclareceu. Nesses fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo na organização. Não estamos diante de mecanismo de menor esforço, e sim ante as manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir dos elementos superiores da sintonia vibratória. Nesse instante, o Sr. P. transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não parecia ameaçar o equilíbrio geral, mesmo porque não revelava exteriormente qualquer traço de embriaguez. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários do serviço cercaram-no à pressa como enfermeiros a se encarregarem do doente grave. Incapaz de guardar minha própria impressão, indaguei. Que ocorre, afinal? Esse homem parece calmo e normal. Sim, elucidou Alexandre benevolente. Parecer não é tudo. A respiração dele, em semelhante estado, emite venenos. Noutro núcleo poderia ser tratado carinhosamente, mas aqui, atendendo-se à função especializada do recinto, os princípios etílicos que exterioriza pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Como vemos, há necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Recordei a função do álcool no organismo humano, mas bastou que a lembrança me aflorasse de leve para que o instrutor me esclarecesse imediatamente. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese, mas o excesso é tóxico destruidor. As emanações de álcool de cana, ingerido pelo nosso irmão em doses altas, são altamente nocivas aos delicados elementos de formação plástica que serão agora conferidos ao nosso esforço, além de constituírem sério perigo às forças exteriorizadas do aparelho mediúnico. Então, o que ele quer dizer aqui é que esse fluido, esse ectoplasma que vai ser então doado pela médium, pode ser contaminado por essas substâncias, porque da mesma forma que nós encontramos a água no estado vaporoso, o álcool também se encontra. E nesse caso, ele acaba sendo exalado por esses participantes desse trabalho, pela respiração, pelas narinas, boca, pelos poros. Então, imaginarmos, por exemplo, o álcool, dependendo da substância com que ele entra em contato, ele faz com que ela perca totalmente as características. Seria, de um jeito mais fácil de nós entendermos, imaginarmos, por exemplo, que o esmalte, que vocês mulheres tanto apreciam, seria ali o ectoplasma, e a acetona é o diluente dessa substância.
Então imaginemos o ectoplasma e junto o álcool. Imaginemos uma substância interferindo na outra. Acaba desfazendo completamente. Então, nesse caso, nós falamos aqui, claro, desse campo sutil, das vibrações, dos fluidos, né? Então podemos entender a preocupação que eles têm. Porque depois, essa médium, absorvendo de volta esse ectoplasma, ela vai trazer junto dela tudo aquilo que tem no ambiente, inclusive essas substâncias que são tóxicas. Como se não bastassem, né, aqueles bacilos, né, aqueles micróbios que Alexandre tinha comentado, agora mais no campo psíquico, né, porque é essa expressão que ele usa, talvez por falta de outra melhor. Então, você emite, você libera esses fluidos e depois traz de volta. Quando você traz tudo junto. Então aí o grande prejuízo que nós encontramos. Algo parecido que nós podemos pensar também é o caso de uma cirurgia. Por que existe todo o cuidado de asepsia, de descontaminação do ambiente cirúrgico? Exatamente porque quando se faz ali uma incisão no paciente, aquilo que existe no ambiente cirúrgico vai ser absorvido por aquele corte. E aí então você tem ali todas as contaminações e tudo mais. Por isso então todo o preparo. Não se respira em cima do paciente sem máscara, não se usa roupa sem que seja roupa estéril, não se usa aparelhos, instrumentos que não sejam estéreis. Porque do contrário, aquilo que não existe no corpo do paciente acaba depois tendo, né? Nesse caso aqui, o Tico e Teco, para o trabalho que é feito, né, eles não estão ali trabalhando para modificar o álcool. Nesse trabalho que é feito, eles estão preparando o ambiente para a materialização. Se nós falarmos, por exemplo, do ambiente de cirurgias espirituais, de um trabalho de desobsessão, é outra coisa. Ali nós teremos outros grupos, teremos outros objetivos. Mas aqui, nesse caso, não é um tratamento. É simplesmente uma materialização. Então eles têm que excluir todas essas substâncias que podem trazer prejuízo. Porque, do contrário, se eles tiverem que trabalhar com essa dedicação para modificar esse álcool, você perde o propósito que é a materialização. Então, assim, esse não é o ambiente para isso. Em outro ambiente, certamente poderia chegar uma pessoa embriagada, exalando ali toxinas de drogas que tem absorvido. Aquele ambiente é preparado para isso. Ali você teria uma UTI com especialistas para esse fim. Aqui nesse caso não é. Seria como se você tivesse o tratamento de uma pessoa alcoolizada num trabalho de pintura mediúnica. Ali não é o ambiente para isso, né? Então, nesse caso, eles teriam que excluir toda essa interferência para que o trabalho se realizasse, que é um mero trabalho de materialização, né? Então, não é esse o caso. Agora, certamente que sim, inclusive, né, conversando aqui num estudo que nós realizamos há muito tempo, até o Brás estava aqui com a gente quando ele lançou essa ideia, quando ele lançou esse assunto, falava sobre, né, exatamente, né, poderiam, claro, né, mas perderia o propósito que ali eles estão envolvidos, né? Então falava exatamente sobre a transformação do álcool, por exemplo, no caso dos trabalhos que são feitos na Umbanda, quando espíritos incorporados em médiuns ingerem bebidas alcoólicas. E da mesma forma também absorvem tabaco. Seja através de cachimbo, de charutos, de cigarros. Nós temos vários espíritos que apreciam essas substâncias, né? E aí então eu, junto com outras questões, eu levei essa pergunta, já cheguei até a comentar com vocês, né, daquelas dúvidas que eu tinha sobre alguns desses temas, então eu levei para 3 grupos mediúnicos. Perguntas feitas sobre as estruturas do mundo espiritual, no caso de colônias espirituais. A outra pergunta era sobre os animais no plano espiritual, como é feita a preparação, né, tanto na desencarnação como na encarnação. E a terceira era exatamente sobre as substâncias que os médiuns ingerem durante os trabalhos mediúnicos. E a resposta para esse caso foi exatamente, me indicaram assim, olha, leia o capítulo 8 do Livro dos Médiuns. E lá o capítulo 8, o capítulo 15, acho que é capítulo 8, que é o Laboratório do Mundo Invisível. E lá Kardec traz exatamente essa instrução sobre a manipulação de fluidos, a transformação desses fluidos. E aí então a explicação foi, quando o médium então absorve, no caso a bebida alcoólica, há então a transformação por parte dos espíritos para que essa substância não interfira
no corpo do médium. E aí então quando ele volta do transe mediúnico, ele não guarda qualquer tipo de qualquer tipo de resíduo dessas substâncias, nem sequer o hálito da bebida alcoólica. E aí então a indicação foi exatamente isso. O espírito foi bem taxativo. Estude o capítulo tal, Laboratório do Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. E lá, estudando sobre isso, que nós já estudamos aqui, fala exatamente sobre essa capacidade de manipulação. Né? Nada, cheiro, álcool, hálito, nem o comportamento, né? A interferência do álcool. Mas, né, tá tudo ali feito. E continua aqui para nós, vamos lá. De fato, pouco a pouco se sentia, embora vagamente, o cheiro característico de fermentação alcoólica. Reparei que o Sr. P foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, à maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas em plena atividade na colmeia. Prosseguiram os serviços normalmente. Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-confiantes, a médium foi conduzida ao pequeno gabinete improvisado, fazendo-se em seguida ligeira oração. Via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. À claridade fraca e suave da luz vermelha, que substituíra a forte lâmpada comum, notavam-se as emissões luminosas do pensamento dos amigos encarnados. Né? Aqui, o que André Luiz coloca é que, durante o momento de prece, para a preparação do trabalho, as preces muitas vezes eram feitas com pedidos. Né? Então você diz assim, olha, vamos entrar em prece, porque o trabalho vai começar. Aí a prece começa, Senhor, me ajuda lá em casa, porque eu estou com um problema para pagar a conta de luz. Senhor, me ajuda, porque eu estou com um problema em casa, na relação com meu marido, com a minha esposa, porque meu filho está brigando muito. E o trabalho é para materialização. Então o que nós vimos assim, via-se, no entanto, que, como acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam solicitações silenciosas, entrando as vibrações mentais em conflito ativo, desservindo, ou seja, atrapalhando, ao invés de auxiliar o trabalho da noite, o qual requisitava a mais elevada percentagem de harmonia. Então, mais uma vez aqui, a falta de concentração dos trabalhadores para aquele objetivo. Então, nesse caso, né, quando os médiums, principalmente aqueles que trabalham com sustentação, devem então colaborar para a realização de um trabalho, seja um trabalho de desobsessão, de cirurgia espiritual, de comunicação, seja lá qual for, a prece deve ser voltada para aquele objetivo. Porque, do contrário, em vez de você ajudar, né, usando assim essa figura de você ajudar a empurrar um carro, você, em vez de ajudar a empurrar, você segura. Porque a sua colaboração mental não está reforçando, né, aquele esforço coletivo para que alcance aquele objetivo. Então a concentração dos trabalhadores é fundamental. Deixa eu ver aqui, só um instantinho aqui. O Tiago até colocou aqui, nada do que é utilizado no trabalho está para satisfazer o vício de alguém encarnado ou desencarnado, né? E dependendo desse trabalho também, não só vício, mas para atender à necessidade daquele momento. Você está lá para colaborar com aquele trabalho. Olha só como é detalhado, né, detalhada a forma como cada um colabora para determinada finalidade. Se você está ali para ajudar, você deve ajudar. No momento em que você precisar de ajuda, aí será a sua vez. Aí você vai lá para ser ajudado, porque o trabalho é para oferecer ajuda, mas nesse caso, né, para poder absorver. Né? Sim, sem dúvida. Né, até porque as substâncias têm aquela finalidade para, né, no caso da Umbanda, por exemplo, né, para os espíritos. Né?
O Dudu colocou: sustentar é uma responsabilidade, né? Se comprometer em ajudar ao ambiente, né? Gosto de estar sustentando. Né? E é importantíssimo, né? Porque os espíritos relatam para nós que quando nós temos ali um grupo de encarnados participando do trabalho, você vê a qualidade do pensamento deles. Né, de que forma que as energias estão irradiando, qual é a qualidade dessas energias. Então assim, ó, você pode ajudar, mas você não. E nós vimos inclusive isso lá num dos capítulos anteriores, na comunicação mediúnica, acho que foi no primeiro capítulo 1, psicografia, quando então André Luiz com Alexandre, ele dizia assim: olha, 12 espíritos que vão se comunicar, apenas um médium está em condição de receber a comunicação. E eram 6 espíritos que estavam ali para poder trazer comunicação. Desses 6, apenas um, que traria naquele momento então uma comunicação mais geral para todos os participantes, não comunicações particulares, porque não era mais possível, somente um espírito foi autorizado, porque só tinha um médium disponível. Então o médium vai trabalhar na instituição e ele tem que lembrar: você está lá para servir, não para ser servido. Porque nesse caso, né, muito mais vale o médium não participar do trabalho do que ir na condição de necessitado, porque então ele vai dividir a atenção daqueles que estão trabalhando. Porque seria assim, vamos colocar de um modo mais prático. Você é um enfermeiro, aí você vai trabalhar no seu plantão. Aquele pronto-socorro cheio de gente lá para poder ser atendido. E você vai passando mal. O que vai acontecer? Você vai se tornar um paciente e não um trabalhador. Então você não só não ajuda, como você vai dividir a atenção de outro profissional que precisaria atender aqueles que estão ali para poder passar por esse atendimento. Então se você está passando mal, vai lá para o seu canto para você receber ajuda como paciente, não como um trabalhador com problema. O médium, ele tem exatamente a mesma característica. Então hoje é dia do meu trabalho. Eu tenho que me preparar desde a véspera, mentalmente, fisicamente, estar lá pontualmente, esclarecido do objetivo e ajudar. Se eu não fizer isso, eu vou atrapalhar. E muitas vezes não só atrapalhar, como vai interferir no trabalho, de uma forma direta. A Meira lembrou: uma reunião mediúnica bem estruturada arrebata os corações em sofrimento pela vibração. Sim. Então cada médium tem que estar muito consciente do papel, do seu papel naquela reunião mediúnica. Por isso então, né, como é importante para nós o trabalho de esclarecimento, de preparação de médiums. A formação de médiums é fundamental e ele tem que estar absolutamente comprometido com aquilo que ele está fazendo. Porque do contrário ele vai interferir, ele vai atrapalhar muito. E os espíritos vão ter que trabalhar dobrado para que isso aconteça. Que é o caso que a gente está vendo aqui nessa passagem. Continuando, vamos lá. Tem tantos detalhes aqui para a gente poder analisar, né? Que o tempo que está passando e o nosso horário está ficando. Só um instantinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui rapidamente, peraí. Nossa, tem bastante coisa para a gente ver ainda. Vou só ler mais um parágrafo que já vou interromper aqui o nosso encontro. Depois a gente continua. Deixa eu ver aqui, achar aqui um ponto para finalizarmos. A gente não para de... Vocês percebem que eu não paro de interferir aqui com o comentário. Deixa eu ver aqui. Também falava sobre a lâmpada, né? A interferência da claridade, da irradiação eletromagnética, na verdade, né? Porque nós falamos da claridade da luz, mas tecnicamente nós falamos da intensidade da energia eletromagnética, né? Das irradiações eletromagnéticas que são emitidas no ambiente. Isso acaba interferindo nos fluidos. Por isso que no caso de materialização, muitas vezes acontece de uma forma num ambiente completamente escuro. Teve até uma reportagem que foi produzida, se eu não me engano, pelo Fantástico há alguns anos, já há bastante anos, na verdade, né? Que mostrava um trabalho realizado no Centro Espírita São Luís, aí no Rio de Janeiro, ou lá no Rio de Janeiro, naquele trabalho de materialização de cirurgias, né? Então o repórter estava no ambiente e ele dizia assim: olha, eu não estou vendo nada aqui, está tudo escuro.
E aí então o pessoal perguntava, mas eu gostaria de ver o que está acontecendo. E a explicação é exatamente essa. Para os casos de materialização, onde existem ali as emanações de ectoplasma, essa energia eletromagnética da eletricidade, da lâmpada elétrica, acaba interferindo. Por isso, então, eles usam essas lâmpadas vermelhas, né, ou muitas vezes assim, quase que mantendo apenas uma penumbra no ambiente, porque isso traz prejuízo para o trabalho. E aqui, finalizando, então, deixa eu ver aqui, só para ler esse parágrafo, então. Francamente, não havia na pequena comunidade o espírito de entendimento divino do serviço em curso. Ninguém ponderava a expressão do fato para a humanidade terrena, sequiosa de revelação celeste. Via-se que a reunião era profundamente dominada pelo eu. Enquanto uns exteriorizavam exigências, outros determinavam as criaturas desencarnadas que deveriam comparecer nos fenômenos de materialização. Procurei, contudo, coibir minhas impressões de desagrado, porque todos os trabalhadores de grande elevação no recinto portavam-se calmamente, tratando os companheiros carnais com desvelado carinho, quais sábios em face de crianças queridas ao coração. Então aqui a gente para, pessoal, nesse parágrafo. Depois aqui, né, diversos servidores espirituais começaram a combinar as irradiações magnéticas dos companheiros terrenos e tal, né, a fim de constituírem material de cooperação. Né? Então, a gente lê esse parágrafo a partir da semana que vem, para a gente continuar essa reunião. Tem mais umas 3 páginas ainda aqui para a gente poder detalhar, né, o que aconteceu durante esse trabalho. Mas o que foi importante para nós aqui foi só essa preparação, a complexidade dela, né, para termos ali, atingirmos o objetivo. E olha que esse objetivo tinha por finalidade auxiliar os encarnados, porque os espíritos não têm qualquer necessidade de se materializarem, mas se materializavam para os encarnados, fortalecer convicção, para poder ajudar ali nas experiências, nas observações que eles fariam, e ainda assim eles traziam tantos prejuízos. Então encerramos por aqui na página 77 da nossa versão digital, isso, capítulo 10 ainda. Vamos ter a parte 2 a partir da página número 77. Né? Então, na semana que vem, a gente continua com o nosso estudo desse capítulo tão